Programa Revista Rural, um oferecimento. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Pionere você, feitos para crescer. E Rural Flix, para ver, aprender e se divertir. Queridos amigos, que bom que vocês estão aqui para curtir junto com a gente o que o nosso agro tem de melhor. E coisa bonita para se ver não vai faltar. Confira só! O sucesso do cultivo de cacau na Bahia. Uma mistura perfeita para as cabras e ovelhas na seca. Agricultura regenerativa é boa para o bolso e o meio ambiente. A produção de peixes no Sisteminha. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. O cacau vem ganhando espaço nos campos do país. Uma família do sul da Bahia decidiu investir nessa cultura e produzir desde as mudas até a venda da castanha para as moageiras. O Brasil é o quinto maior produtor de cacau do mundo na atualidade. E sem expandir área, o país tem a capacidade de ficar entre os 3 primeiros, ultrapassando as 640 mil toneladas por ano. Nesse cenário, o estado da Bahia tem um peso bastante significativo. Na cidade de Uruçuca, a cerca de 40 quilômetros de distância de Ilhéus, fica a Fazenda Liberdade. Por lá, juntos, pai e filho, mesmo em meio aos desafios que a cultura oferece, tem trabalhado e registrado resultados acima da média na produção dessa fruta. A cacaueira é uma árvore frutífera, né? Como a gente conhece, ela se propaga através de semente e se faz-se as mudas. Essas mudas podem ser plantadas, ela seminal no campo, ela vai produzir, como também você pode fazer uma enxertia com variedades mais resistentes a doenças e pragas, variedades mais produtivas. Então aqui nessa área nossa aqui nós temos o cacaueiro já todo enxertado, porque são árvores, são variedades mais produtivas e resistentes a doenças e pragas. Isso não quer dizer que seja totalmente imune, né? Mas são bastante resistentes. Começa depois do plantio, depois da muda, da semente plantada no saquinho de muda. Leva-se de 3 meses para poder fazer uma enxertia e mais 3 a 4 meses para ir para campo. São abertas as covas, né? A área geralmente é balizada, são abertas as covas, 40 por 40 e por 40, né? São adubadas também, e aí se faz o plantio. Do plantio à primeira produção, aos primeiros frutos, tem variedade de enxertia que vai lidar com 1 ano, já começa a ter alguns frutos. Mas economicamente viável é a partir dos 3 anos, né? Tendo um pico de produção entre os 5 e 7 anos. E para chegar a essa realidade, é preciso desde o início estar acompanhando aquelas mudinhas. Vai ter a poda de formação, que normalmente começa com 4 meses, 3 a 4 meses. Depois tem uma poda de manutenção, né, que é para atingir na faixa de até 2 anos e meio, e aí começa as podas de produção, que são limpezas, né, mais recorrentes, e aí entra em produção. E assim vai sucessivamente seguindo essas podas de produção até a finalidade do ciclo do cacaueiro. Como é uma planta perene, ele vai durar aí, nós conhecemos plantas de cacau com mais de 120 anos. Só que esses cacau enxertado, ainda não temos nada que se possa se falar assim, vai durar 120 anos, 100 anos. Por enquanto a gente sabe que ele é produtivo. Eu acredito que, como há em outras culturas,
sempre tem que haver renovação, né? Então a gente tem um cacaueiro enxertado, provavelmente após 15 anos talvez seja necessário fazer uma revitalização da área, né? uma nova replanta. Como acontece com o café. O cacau como se diz, é o fruto dos deuses, né? Tem vários frutos dos deuses, mas o cacau é um deles. E a gente a gente está aqui no cacau porque a gente gosta, né? E eu falo sempre que quem cuida de cacau, quem quer ter uma fazenda de cacau, tem que amar o cacau. Se não amar o cacau, não tem como você cuidar não, porque exige trabalho, tem muito trabalho, muita dedicação, como toda cultura tem. E aí a gente vai vivendo o dia a dia, né? Tem ano que está bom de preço, tem ano que o preço cai um pouquinho, como qualquer outra cultura. Mas é prazeroso estar vivendo no campo, é prazeroso você fazer uma muda, esperar ela crescer, né? Depois plantar essa muda e depois essa muda vir frutificar. É muito gratificante, como qualquer outra cultura. Eu sempre friso isso. Fala um pouquinho para mim das variedades que vocês têm aqui, quanto de cada uma, como que é dividida a área aqui do cacau. Bem, a fazenda ela tem 35 hectares, né? E nós temos 2 variedades aqui de cacau. Aliás, 3 variedades. A área foi dividida em 2 partes, né? Uma parte é a variedade PS319 e a outra parte é o CCN51. E uma outra parte é de cacau comum, né? Que é o forasteiro, é o cacau maranhão. Então é cacau comum, a outra parte. É a parte mais antiga da fazenda. E nós trabalhamos com essas 2 variedades. Porcelas se adaptou bem aqui na nossa área, né? E na região, tanto a 319 quanto o CCN51, embora existam outras variedades. Mas nós optamos por essas 2 variedades. Hoje está um dia de mormaço, apesar do céu nublado e até a chuva que insiste em cair. Como que o clima influencia na produção do cacau? Não, o nosso cacau aqui, como ele é em cabruca, nós necessitamos também do clima da chuva, né? E a região cacaueira é uma região que tem uma precipitação pluviométrica muito boa. Mais precisamente aqui na região do cacau, região de Uruçuca, Ilhéus, Itabuna, né? Itacaré, Barro Preto, Ibicaraí, essa região toda aqui do cacau, Camacan, tudo um índice de precipitação pluviométrica chega a 1.800 milímetros por ano. Varia de 1.200 a 1.800, né? Mas normalmente é nessa faixa aí, uma média de 1.500, mas é uma média muito boa para nós aqui. Então ela influi na produtividade, na produção, embora também influi também como se pode dizer, na divulgação das doenças fúngicas, né? Mas é interessante, a chuva, o clima colabora bastante. Então você vê aí que as plantações, elas têm um verde escuro, né? Por quê? Porque tem água, né? E a umidade também aqui, muito boa. É uma região úmida, sul da Bahia. É uma região bastante promissora para o plantio de cacau. Sempre foi, né? Desde 1780 e pouco, nas primeiras plantios de cacau que houve aqui, no município de Canavieiras, mas é uma região predominantemente de cacau. Por falar em sanidade, a vassoura de bruxa e a podridão parda têm sido as principais doenças enfrentadas pelos produtores. E se não tratadas, podem atrapalhar e bastante a produtividade da fazenda. Então essas 2 doenças é preciso um combate constante, né? Um manejo constante de retirada da vassoura, um combate constante do fungo da podridão parda, do fungo da fitófora, através de produtos químicos. Então é um custo altíssimo para a gente estar tendo esse manejo, né? Apesar de que tem outras maneiras também de você estar coibindo essas doenças. Seria o desbroto do cacaueiro, a poda também, que é preciso ser feita sempre essa poda para arejar a área de cacau. Em relação às pragas, a praga que mais ataca o nosso cacau aqui na região é o monalônio, né? Tem outras pragas também, tem o trips, tem a tracnose, né? Que é uma praga que vem nos últimos 2 anos atacando muito o cacau, né? Principalmente na birração.
Então tem muito birro peco, muito birro que peca em função da antracnose. Há 2 anos que a gente vem perdendo as primeiras birrações que tem na região. Mas hoje tudo tem controle e a gente tenta de uma maneira ou de outra, né, através de produtos químicos, fazer esse controle. Que no momento é o único que tem ainda. Já tem o advento dos produtos biológicos, né, que também estamos aplicando aqui. Esse ano a gente entrou firme nos produtos biológicos para fazer esse controle. Praticamente toda essa área aqui nossa, aqui da Fazenda Liberdade, está sendo tratada com produtos biológicos. Então nós vamos ter uma resposta daqui a 1 ano, 2 anos, provavelmente a gente vai ter uma resposta positiva. Agora é preciso continuar com esse sistema para a gente ter uma resposta positiva. Dá para mensurar em porcentagem ou em quantidade o quanto a vassoura de bruxa, essas pragas, tiram aqui da tua produtividade? Dá. Normalmente, tanto a vassoura como a podridão parda, ela praticamente come 30% da nossa produção. Tem fazendas aí que chega até 50%. E tem outras que é 5%, 10%, depende do manejo de cada um, né? Mas a nossa aqui normalmente chega em torno de 30%. Tem que ficar atento todo dia, olhando as árvores, porque senão esses 30% podem dobrar, né? Exatamente. Essa orientação que a gente dá aqui aos nossos colaboradores e a nós próprios mesmo, a gente sempre está atento, correndo as áreas de cacau semanalmente, para a gente identificar alguma praga, alguma doença, para a gente estar tentando corroborar essa doença, né? Tirar do foco. Então é um trabalho constante. É por isso que para ter roça de cacau, tem que viver dentro da roça de cacau. Senão não tem como seguir. Questão de colheita. Leva até 5 meses, né, essa produção para chegar ao ponto de colheita. Como que funciona? É manual? Tem maquinário? Como que é essa rotina de vocês na colheita do cacau? A colheita do cacau, ela acontece quando os frutos ficam maduros, né? Tem essa variedade aqui, o PS319, ele está na posição de maduro aqui, tá vendo? Então aqui se processa a colheita. De que maneira? É através de um instrumento chamado podão, né? Ou tesoura. De tesoura colhe quando o fruto está baixo, ali na árvore colhe de tesoura, aquela tesoura de poda. Aquela tesoura usada na colheita da uva, pode ser aquela tesoura também. Agora, quando o fruto está muito alto, aí tem que usar um podão. É um tipo de facão, né? Que tem uma ponta arredondada e a gente colhe esse fruto. Aí ele fica no solo, ele vai caindo, a gente vai deixando no solo. Depois é que a gente vem no processo de coleta, que a gente chama de bandeirar. O que é bandeirar? É coletar o fruto do solo, colocar nos balaios e depois levar para local de quebra. Então esses local de quebra pode estar no galpão, pode estar dentro da roça, né? Aí a gente faz o processo de quebra. Em 2024 registrou alta histórica no preço internacional do cacau, chegando a até $10.000 por tonelada. Neste ano, o mercado ainda segue aquecido para os produtores. Hoje, a Fazenda Liberdade investe em 16 hectares de áreas renovadas e tem, em média, 16 mil plantas cultivadas. Nós já alcançamos uma produtividade de 130 arrobas por hectare. Esse número teve uma queda, mas a gente espera que retomar esse número e até ultrapassá-lo. O estado da Bahia já foi o maior produtor de cacau do Brasil e tem tudo para voltar a ser, tanto com o melhoramento das áreas tradicionais, que aqui no sul da Bahia, o plantio debaixo da floresta, no sistema Cabruca, tanto pelo fato de estar abrindo áreas novas em regiões não tradicionais, onde o cacau deve ser produzido a pleno sol e com uma produtividade maior do que a nossa região pode oferecer. Hoje o cacau de vocês vai para onde? O destino do nosso cacau são as grandes moageiras, Barri, Ofá e Cargill. É o principal destino das nossas amêndoas. Para onde vocês pensam em ampliar esse mercado, essa produção? O que vocês pensam de futuro para o negócio do cacau de vocês? A nossa perspectiva aqui é diversificar dentro
do produto, do cacau, verticalizar, aproveitar o que hoje é visto como subprodutos, mas que a gente entende que são que podem contribuir de forma significativa com a rentabilidade da propriedade, que é a polpa de cacau, o mel de cacau e os demais derivados, chocolates, enfim. Tudo que o cacau pode oferecer, a gente pretende aproveitar. Rodrigo, essa aqui é a área de secagem de vocês. Qual que é o processo aqui dentro e qual que é a importância dentro de todo esse manejo, toda essa produção do cacau aqui na fazenda? Então, essa aqui é uma estufa, é um pouco diferente, porque geralmente as estufas são fechadas, né? Então a estrutura é de uma estufa, mas na nossa propriedade optamos por deixá-la em aberto, só coberto. E aqui é depois da fermentação do cacau, ele vem para aqui, ele é colocado nessas mesas e ele passa pelo processo de secagem, que é uma secagem natural. Então depende um pouco do tempo, em dias mais quentes o processo é mais rápido, em dias chuvosos, períodos mais frios como o de hoje, a secagem demora um pouco. E aqui a amêndoa passa por alguns dias do processo de secagem e acaba que é feita uma seleção, porque a mesa faz uma seleção das amêndoas e aí daqui que ela fica, é o processo final dentro da fazenda, posteriormente vai ser ensacado para ser levado para o cliente, né? Quantos dias em média fica aqui nessa área de secador antes de sair daqui, Rodrigo? Em período de sol pleno a gente já conseguiu secar aqui 3, 4 dias. Mas em períodos chuvosos como esse, elas demoram mais alguns dias. Pode variar bastante, né? Se ficar muito tempo frio, passa dos 8, 10 dias. Qual que é o papel que a nutrição vai ter na expansão dessa cultura, não só aqui no estado da Bahia, mas também no Brasil, que tem esse potencial de crescimento a nível global? A utilização de fertilizantes garante que a planta consiga expressar todo o seu potencial produtivo. Então, aplicar produtos de alta qualidade, é importante ressaltar isso, produtos de alta qualidade que vão fazer com que a planta consiga expressar toda a produtividade, entregar tudo isso, a gente consegue garantir que haja um aumento de produtividade sem, por exemplo, a necessidade de abrir áreas. O quanto que isso significa em ajuda para o meio ambiente e a sustentabilidade, que hoje em dia é tão importante, né? E a gente conversa tanto sobre isso. É extremamente importante, porque quando a gente fala de aplicação de fertilizantes, a gente tem que olhar para a recomendação nutricional e fazer isso de uma maneira responsável. Então é interessante que haja aplicação de fertilizantes de alta tecnologia no momento certo, na dose correta, para que a planta consiga, como eu falei, manifestar toda essa produtividade que ela tem ali, mas também que a gente tenha uma segurança na aplicação desse fertilizante. Então a gente tem a utilização eficiente do uso desses nutrientes. Os produtores no Brasil, na opinião de vocês, no dia a dia que vocês andam pelas fazendas, já têm essa noção e botam isso em prática? A gente está vendo uma grande diferença em relação ao nosso trabalho no campo, de ter essa conscientização, né, de fertilizantes, como aplicar, onde aplicar. E eles estão entendendo que é necessário fazer uma análise de solo, por exemplo, para que ele aplique a quantidade necessária que a planta precisa naquele momento. Então, a gente trabalha com áreas que produtores estão começando a fazer recomendação nutricional, análise de solo para que isso aconteça, mas tem produtores que não fazem. E é o nosso papel enquanto parceiros de fertilizante, parceiros de campo, de estar trabalhando isso com eles. Então, para a gente também é importante ter essa troca com o produtor. Quem vê o sucesso dos araújos não imagina o caminho percorrido por eles desde o início do trabalho com essa cultura. E olha que por um bom tempo a produção de cacau não foi o foco da família. Em 84 eu me casei com uma grapiona, né, daqui da região, né, do cacau. E aí ela recebeu, assim que casou, ela recebeu uma herança do pai, o pai tinha falecido, ela recebeu a herança. Aí passamos a cuidar dessa herança. Era uma área de 10 hectares com 1000 pés de cacau. Muito pouco, não dá para sobreviver. E aí a gente foi trabalhando, né, na área de agrimensura e tal. Depois eu mudei para o setor do serviço público e cuidava da roça, adubava, plantei mais cacau, mas nunca tive foco no cacau. Em 2015, eu estava prestes a completar 60 anos, e 56 anos, aliás, e aí eu falei, não, está na hora agora de descansar e focar naquilo que eu gosto, que é a agricultura. E aí eu fui
para dentro da fazenda, né, em 2015. Eu fui para dentro da fazenda, né, morar na fazenda, né, apesar de ter a casa em Uruçuca. E aí em 2016 comecei já a viver a roça. Em 2017 tomei vários cursos na área de cacau, na área da cacauicultura. E daí para frente foi só conhecimento, né, e agregando valor ao cacau. E hoje a gente é aberto a inovações, nova metodologia, né, tudo que se diz de novidade no cacau, a gente está praticando e aprendendo. Vale salientar que em 1989 veio o advento da vassoura de bruxa, que zerou praticamente a produção. Né? Lá na propriedade de 1000 pés de cacau, a gente colhia na faixa de 80, 70 arrobas de cacau, passou a colher 5, 6 arrobas. Foi aonde que a gente passou um período de 2 anos como se fosse abandono, mas um amigo meu falou assim, rapaz, vamos cuidar de cacau que tem jeito. E aí a gente partiu para cima, né? Começamos a cuidar desse cacau, mas assim sem foco. E o foco mesmo veio a partir de 2016, onde eu vim para dentro da fazenda, passei a tomar vários cursos na área de cacau, conhecer o cacau a fundo, a origem, como se processa, como se cuida, como se planta, tudo, manejo, tudo. E hoje, graças a Deus, a gente detém um conhecimento que é favorável à cultura. É lógico, é evidente que a gente sempre tem que aprender mais. E a gente procura aprender sobre isso aí. E aí, até aí nós estamos aí, né? Agora é cuidar, tocar o barco para frente, e esperar que Deus nos dê mais alguns anos de vida para a gente ver esse trabalho florir junto com os netos. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Dirceu Walter Peter, Elevir Marinho Vieira, Elias Mompian, Joinei Dias, Claudenir Marciano, Robson Balbino de Souza, Carlos Henrique Benga, Roberto Cardoso, Alexandre Gonçalves, José Luiz Fabre, Luiz Raimundo Soares, Kirlen Giusti, Manuel Messias, Benedito Seixas, Hildo Dias Batista, Teobaldo Alves e Jarbas Correia da Silva. E não deixem de mandar suas mensagens, é muito importante para a gente. Plantando carbono e colhendo futuro. A Fazenda Estância, localizada em Pirassununga, interior de São Paulo, é um modelo de sustentabilidade. Investindo na agricultura regenerativa, ela mostra como é possível produzir mais sem esgotar os recursos naturais. Nos últimos anos, a Fazenda Estância tem se tornado referência em produtividade, combinando regeneração do meio ambiente e resiliência diante dos desafios climáticos. O meu pai tem a propriedade há mais ou menos 20 anos. Hoje produzimos soja, milho, sorgo, temos uma área de mandioca e cana-de-açúcar. Para garantir a saúde do solo e assegurar o sucesso da próxima safra, durante o período de colheita do milho, já se inicia o planejamento do plantio de soja. A gente já fez alguns talhões da fazenda com plantas de cobertura, né, visando deixar uma boa palhada, os talhões que não foram de área comercial igual aqui no milho. A gente vai usar muitos produtos biológicos, né, tanto inoculantes, testar coisas novas também, alguns biocontroles como inseticidas e fungicidas, e também novas tecnologias. A gente fez um estudo, por exemplo, com um sensor que mede o nitrogênio no solo para poder diminuir a adubação nitrogenada da cultura. Dependendo da saúde do solo, é possível garantir estabilidade da produção e produzir mais, com menos recursos e menor pegada de carbono.
A gente conseguiu perceber isso quando a gente entrou no programa do Procarbono, né? Por análise de solo em laboratório, a gente conseguiu ver qual que era o teor de carbono dentro do talhão, e depois com o mapa de colheita gerado pelo Field View na máquina, a gente conseguiu ver uma alta correlação entre onde eu tinha mais carbono eu produzia mais. E a partir daí nosso objetivo passou a ser uniformizar o talhão e ter cada vez mais carbono. Os maiores emissores são os fertilizantes nitrogenados e depois os combustíveis das máquinas. A gente infelizmente não consegue produzir sem fertilizantes nitrogenados, mas a gente consegue mudar algumas coisas para escolher uma fonte que seja menos prejudicial. Então a gente trocou, por exemplo, a ureia protegida, por uma fonte que chama nitrato, que ela emite muito menos, né, ela é menos volátil e acaba emitindo muito menos óxido nitroso do que uma ureia convencional. Durante a safra 2024-2025, as emissões da fazenda para a soja ficaram 60% abaixo da média brasileira. E para o milho de segunda safra, ficaram 46% abaixo da média nacional. A gente usa insumos biológicos, né, tanto para inoculação quanto para controle de pestes mesmo. A gente usa bastante agricultura digital, então softwares com inteligência artificial, piloto automático nas máquinas. A gente faz um levantamento para diminuir as manobras das máquinas dentro do talhão, isso também economiza combustível. A gente gosta de fazer alguns testes com startups, então às vezes usar um adubo mais eficiente, mais inteligente, algumas novidades assim. Produtos como um fixador de nitrogênio que tira o nitrogênio do ar e coloca na folha, eu não preciso fazer essa adubação nitrogenada. Tudo isso a gente está testando, a gente gosta muito, né, de fazer esses testes. Isso é possível de fazer graças à agricultura digital, e aí o que funciona a gente continua. Mesmo em períodos de chuvas escassas, em talhões com menor pegada de carbono, a produtividade de soja atingiu 77 sacas por hectare. A gente tem ganhado muita resiliência, então os anos nunca são iguais aqui, desde que eu estou na fazenda, né? Um ano muito chuvoso, um ano pouco chuvoso, um ano difícil de doenças, um ano difícil de outra coisa, sempre difíceis, mas a gente consegue ter uma produção estável na maioria desses anos. Então a gente sabe que isso é por conseguir ter uma conservação de solo melhor e a nossa própria cultura ela conseguir se defender sozinha de algumas coisas. A gente fez um levantamento das nossas áreas de reserva legal e de floresta nativa remanescente, um estudo de biodiversidade, de como está o estado de conservação dessas áreas que a gente conserva aqui na fazenda. A gente vê que a gente consegue produzir e conservar ao mesmo tempo, né, trabalhando lado a lado, e não só a biodiversidade da área de reserva legal, mas também de dentro do solo, né? A nossa microbiota de solo a gente está estudando, está acompanhando, fazendo até como parte de análise de solo. Hoje em dia a gente já inclui análise biológica também, para entender como estão essas atividades enzimáticas da microbiota do nosso solo, que sem elas eu não conseguiria produzir a soja que eu produzo. Administrando a propriedade desde 2018, Aline e Natália dividem as responsabilidades entre as estratégias da fazenda e a gestão do armazém de grãos. Tem sido uma parceria bem gostosa, agora a gente mudou um pouco, né, de irmãs somos para sócias, mas ela veio nesse processo de sucessão da nossa família, e veio para trazer inovação. Ela realmente se apaixonou, ela é uma apaixonada pelo agro, e tem sido muito gostoso dividir essa missão com ela. Nossa parceria no trabalho é muito igual ainda de irmãs, né? A gente dá muito bem. A gente teve que, quando a gente começou a fazer a agricultura regenerativa assim, de uma forma mais focada em sustentabilidade e não só em produtividade, a gente teve que se unir para convencer meu pai, que era da outra geração, de fazer alguma coisa diferente. Então, isso até uniu a gente de um jeito que agora a gente é mais inseparáveis ainda, porque a gente teve que defender juntas essas ideias, né, para conseguir uma mudança de paradigma mesmo dentro do que era feito, que a gente faz hoje. E hoje em dia está todo mundo na mesma página, né? Meu pai também, ele super defende a sustentabilidade aqui na fazenda, também enxerga os benefícios e a gente não pensa em voltar atrás. A rotação de raízes é uma das estratégias adotadas aqui na propriedade. No momento tem nabo, milheto e braquiária, uma forma de nutrir e preservar o solo. Essa época do ano, né, você veria outros cenários em uma fazenda comum, mas aqui não é uma fazenda comum, é uma fazenda que está olhando um pouco ao longo prazo, que está olhando um pouco como multi-anos, multi-safras, você consegue melhorar aquele ambiente e ter maior produtividade. Então hoje aqui é uma área de mix de cobertura. Então nessa área não foi plantado milho de safrinha e foi plantado esse mix para manter o solo coberto. Esse é um dos primeiros pontos, né? Não foi uma área de pousio. Outro ponto
essa rotação de culturas, essa rotação de raízes vai trazer maior biodiversidade para esse solo, vai fazer com que a gente conserve mais água dentro desse solo, traga saúde para o solo. Qual que é a nossa expectativa? E a gente vai ver daqui a alguns meses, quando você vier aqui, na próxima cultura, que é a soja que vai estar aqui. Essa próxima soja produz mais. Essa soja próxima que vem, ela sofre menos com intempéries do tempo, do clima. Então só tem benefícios para a próxima cultura que vem na sequência. Então o olhar de longo prazo é sempre prevalecido e de sistema é sempre prevalecido com agricultores como a Aline. Em que contexto surge o programa da Bayer e como ele auxilia os produtores? Há 5 anos atrás a gente percebeu que a gente tinha alguns desafios para atravessar. Um deles é que a gente sentia que precisava de mais informação técnica, de mais ciência, de como o carbono e como a agricultura regenerativa se comporta nas condições tropicais. A gente tinha bastante informação, mas muita informação de agricultura temperada, e é totalmente diferente. Então esse foi um dos principais pontos. Um segundo, a gente falou, os agricultores precisam ter acesso a essa informação. Então como que a gente pode ampliar essa comunicação e levar as melhores práticas para o maior grupo de agricultores, para eles experimentarem e verem os efeitos dessas práticas no campo. E o último ponto que fez e motivou a gente nascer com o Procarbono é como a gente conecta o agricultor nessa jornada de mitigação, de sequestro de carbono e de produzir mais, restaurando o ambiente. E como vocês mensuram os resultados dessas práticas? Um diverso conjunto de índices a gente pode observar na lavoura dos agricultores, no negócio do agricultor, para demonstrar que ele está fazendo um negócio que é bom para ele, que é bom para a natureza e, é claro, bom para a Bayer também. O primeiro ponto, a produtividade. Isso é sempre, a gente fala que a produtividade é rei. O agricultor ele tem que produzir mais. Esse é um primeiro ponto. E o segundo são os impactos na natureza. Então a gente vê a saúde do solo, esse é um ponto crucial. Então quando a gente tem um solo saudável e melhorando a cada ano, esse é um KPI de que a gente está em direção à agricultura regenerativa, é um índice importantíssimo. Bem também como o carbono, como o próprio nome do Procarbono traz. A gente faz coletas de amostra de solo e verifica quanto de carbono está sendo aumentado nesse solo, quanto que a gente sequestra de carbono através da agricultura. A agricultura tem um potencial maravilhoso que outros setores não têm essa oportunidade, que é através da fotossíntese, através da criação de plantas, a gente consegue tirar CO2 da atmosfera e colocar no solo, que é o segundo maior reservatório de carbono do mundo, e a gente tem carbono estocado. O Procarbono é um dos maiores programas que a gente tem conhecimento aí no mundo com relação à agricultura regenerativa. Hoje são mais de 2.000 agricultores aqui que estão conosco nessa jornada, co-construindo esse conhecimento que a gente mencionou aqui. Esses agricultores, cada um tem talhões dentro da sua propriedade onde a gente está fazendo isso, e somam mais de 200.000 hectares. Uma das atividades propostas pelo Sisteminha Embrapa é a criação de peixes em pequenas propriedades. Embora a prática seja simples e de baixo investimento, alguns equipamentos são fundamentais para o sucesso do projeto. O Sisteminha da Embrapa já mudou a vida de muita gente. Com ele, pequenos proprietários de terra se tornaram produtores de alimento com eficiência, mesmo em pequena escala, e até mesmo na produção de peixes, em pequenos tanques que podem ser feitos até no quintal de casa. Tornou-se uma fonte de proteína valiosa. Vai fazer 8 dias que eu quase não estou usando mistura comprada. Estou comendo um peixe, vendo um cheiro verde, vendo uma abóbora, um caixinho de banana. Não tem direto, mas o dia que tem já ajuda, né? Além da criação de peixe em si, o sistema permite também a geração de um subproduto importante para o uso na agricultura, aumentando ainda mais a autonomia da propriedade em termos de alimento. Mas o bom do tanque de peixe não é só o peixe, é o adubo que eu tenho para colocar na água e o que você viu ali, o dejeto que a gente tira do decantador, eu ponho, a maior parte dele eu ponho no composto,
para fazer mais rápido a compostagem. Aí do composto vai para as plantas, então é um ciclo. O tanque de peixe é considerado o coração do sisteminha. Por quê? Porque aqui ele transforma, né, o poluente da piscicultura em fertilizante, né, que a gente utiliza em diversas culturas que a gente tem aqui ao redor. Com isso, o tanque se transforma numa peça essencial dentro do sistema de produção de alimentos, de todos os tipos. Esta água fica rica em nutrientes, né? E seria um erro desperdiçá-lo. Então a gente utiliza esses nutrientes do tanque de peixe para culturas como de fruteiras, hortaliças, macaxeira, mamão, tomate, milho, feijão, batata, tudo isso em sistema integrado. Tudo que sobra dessas culturas a gente leva para a compostagem, né? Onde há o tratamento do resto dessas culturas, transformando em fertilizante novamente para ser utilizado pelas plantas. Eu dizia, eu vou conseguir um muro para eu ter minhas coisas orgânicas, para eu comer saudável, por causa que eu não tenho medo de pegar uma coisa lá na hora e comer. Tem o pimentão, pimentinha, o cheiro verde, a cebola, o alho, cebolinha, que é duas coisas diferentes. Chegar ao ponto de eu ter essas frutas todas produzindo, para mim ter várias frutas, não assim, não tem uma hoje, tem outra amanhã, e no futuro bem próximo eu quero ter outro. Tanquinho também. É bom ressaltar, porém, que embora simples, o projeto exige algum investimento. Certas instalações e equipamentos são fundamentais para o sucesso. O responsável por toda a produção de oxigênio dentro do tanque de peixe do sisteminha Embrapa é uma bomba SB2000, uma bomba de aquário com a potência de 30 watts. E ela tem a capacidade de bombeamento de 1.950 litros de água por hora. Através de um ventre, ela puxa o ar atmosférico e mistura com a água, fornecendo oxigênio para todos os peixes presentes aqui e todos os micro-organismos aquáticos que tem dentro do tanque de peixes. O sistema de recirculação do sisteminha Embrapa é constituído de biofiltro. Isso que dá essa capacidade de suporte para toda a sobrevivência dos peixes aqui dentro. Ele é composto por vasos comunicantes entre o tanque e o sedimentador, onde dentro do sedimentador passa por um balde com corda de nylon desfiada e através de uma bombinha de aquário volta para o flutuante, retornando toda a água para o tanque de peixes. Esse nylon é o substrato que é colonizado por bactérias, tem uma parte anaeróbica e outra aeróbica, onde a gente fecha o ciclo do nitrogênio, transformando a amônia em nitrito e nitrato. Esse ciclo permite que o principal poluente da piscicultura se torne o principal fertilizante da produção vegetal, servindo como fertirrigante ou adubo para todas as culturas que a gente tem aqui. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante. Tudo especialmente para você. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! Quem mexe com a criação de caprinos e ovinos no Nordeste do país sabe bem como é desafiador dar comida de qualidade nos períodos de seca. Mas com essa mistura que a gente vai mostrar hoje, o trabalho vai ficar bem mais fácil. A suplementação animal na época de seca é sempre um desafio para os criadores de ovinos e caprinos. A mistura múltipla, um tipo de suplemento mineral, é uma ferramenta que ajuda a controlar a deficiência nutricional que existe no pasto, ou então em algumas fontes de volumoso durante o verão, principalmente na região semiárida do país.
A mistura múltipla ela tem como principal função ajudar o animal a manter a microbiota ruminal e assim conseguir digerir esse alimento que tem uma maior relação de carbono com nitrogênio e aproveitar melhor os nutrientes que ele pode fornecer. A solução é composta basicamente por 6 ingredientes: uma fonte de energia, uma fonte de proteína, sal comum, suplemento mineral, ureia e sulfato de amônio. A mistura múltipla a gente tem que começar a fazer do ingrediente em menor quantidade para o ingrediente em maior quantidade. Essa mistura a gente vai fazer 10 kg de suplemento ao final, tá? É uma proporção, e nos nossos informativos a gente tem a proporção de cada um dos ingredientes. Vamos começar nesse caso pelo sulfato de amônio, que a gente vai utilizar. E depois vamos misturar ele com a ureia, que é o segundo ingrediente em menor quantidade. Não é preciso ter um recipiente específico ou um recipiente determinado para fazer essa mistura, contanto que o recipiente e os instrumentos para fazer a mistura estejam secos e não comprometam, não estejam furados para que a mistura caia. A gente pode fazer ela num balde ou numa misturadora ou até mesmo no chão, num ambiente liso, se você for fazer em grande quantidade. Nesse caso a gente vai usar um balde aqui por causa da proposta da quantidade de mistura que faremos. Depois que a gente garantiu que o sulfato de amônio e a ureia estão bem misturados, agora a gente vai acrescentar o farelo de soja. Nesse caso é 1 kg, que é o terceiro ingrediente em menor quantidade. Após o farelo de soja, a gente vai acrescentar suplemento mineral. Uma observação sobre o suplemento mineral é que alguns produtos encontrados no mercado já podem vir com sal comum. Caso ele já venha com sal comum, é importante você atentar a reduzir a quantidade de sal comum que deve ser acrescentada na mistura final. Outro detalhe importante é que o suplemento mineral tem que ser o suplemento para caprino ou ovino. A gente não pode usar o suplemento mineral para bovinos, porque a composição do suplemento mineral para bovinos é tóxica aos caprinos e ovinos. Após o suplemento mineral, a gente vai acrescentar o sal comum, que, como já falado anteriormente, é o regulador de consumo dessa mistura. Então não se preocupe em colocar a mistura no coxo, porque o sal dentro da mistura é que vai fazer com que os animais não comam além do que eles devem consumir por dia. E por último a gente vai acrescentar o milho triturado, que é o ingrediente em maior quantidade. Depois da uniformização de todos os ingredientes, a mistura vai ter esse aspecto mais ou menos acinzentado, tá? E farináceo, e pode ser acondicionado em qualquer local ou recipiente fresco e ventilado, sem presença de umidade. A mistura deve ser produzida pouco antes de ser fornecida aos animais, e o início da época seca é considerado o momento mais adequado para isso. Quando as chuvas voltarem e o pasto melhorar sua qualidade, você deve suspender o fornecimento de mistura múltipla, porque, como já dito, ela é um suplemento que deve ser fornecido durante a época seca do ano para melhorar a qualidade da digestão do alimento que o animal está recebendo, tanto no coxo quanto no pasto. Outra importante informação: como a mistura múltipla é um suplemento e não uma ração, os animais não vão ganhar peso durante a época seca do ano, eles vão se manter saudáveis. A função principal da mistura múltipla é ajudar o animal a se manter saudável e não perder peso, para que na época de chuvas ele possa voltar a produzir satisfatoriamente. A mistura múltipla deve ser fornecida na época seca do ano. Recomenda-se que ela seja oferecida no coxo, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, o horário é indiferente,
já que o animal vai ficar lambendo o suplemento ao longo do dia. Recomenda-se que cada animal receba o equivalente a 0,4% do seu peso vivo de mistura múltipla, ou seja, se o animal tem aproximadamente 40 quilos, você pode fornecer para ele aproximadamente 160 gramas de mistura múltipla por dia. Então, se você tem um lote de vários animais, você pode fazer uma estimativa do peso desse lote e fornecer por dia o equivalente a 0,4% do peso desse lote. Os animais vão em direção à mistura assim que você começar a colocar ela no coxo. Não necessariamente elas vão lamber toda a mistura assim que você disponibilizar, eles vão poder alimentar-se ao longo do dia. Então não é estranho se você colocar a mistura e um pouco de tempo depois ela ainda sobrar. O importante é que ela esteja disponível para os animais e que ela não tenha contato direto com a umidade, para que os animais possam lambê-la ao longo do dia e que diariamente você forneça aquela quantidade estimada para cada animal. E aí, que tal ser membro do nosso canal? A gente precisa muito da sua ajuda para continuar o nosso trabalho. E sendo membro, você vai ganhar um presente especial, uma assinatura da Ruralflix. Sabe aquelas matérias que você adorou assistir aqui? Ou aqueles assuntos que você vive pedindo pra gente? Pois é, está tudo lá, organizadinho por assunto e à sua disposição sempre que quiser. Legal, né? E o valor é bem baixinho, menos de uma latinha de refrigerante por mês. Dá essa forcinha pra gente, vai! E a gente continua buscando mais assuntos interessantes para mostrar. Que tal? Vamos entrar de vez pro nosso time? Após se tornar membro, não esqueça de entrar na Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. Atenção, pessoal, isso é muito importante. Em pouco tempo você vai receber a liberação da sua assinatura e aí já poderá curtir todo o conteúdo disponível. Vale a pena! E ainda tem mais uma novidade. Os membros do canal vão receber também todos os meses a Revista Rural em versão digital, a melhor revista do agronegócio do Brasil. É muita vantagem, né? Então não espere mais e faça parte da nossa família. Estamos contando com você, hein? Olá, você que acompanha a Matsuda nas redes sociais, estamos de volta com mais um Matsuda em Foco, que leva a você dicas importantes para o seu dia a dia no campo. E hoje o nosso assunto é a utilização de sementes com tecnologia. E a nossa convidada de hoje é a doutora em agronomia Viviane Cacefo, que é profissional do nosso departamento técnico e departamento de pesquisas aqui da Matsuda Matriz, localizada em Álvares Machado, interior do estado de São Paulo. Viviane, em primeiro lugar, bem-vinda aqui ao nosso programa. Olá, Alessandro, olá a todos, muito obrigada. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a qualidade das nossas sementes. Agora, para a gente entender melhor sobre o assunto, o que a gente pode considerar como tecnologia em sementes de pastagem? Sim, tecnologia em sementes de pastagem é tudo aquilo que é colocado na semente com o objetivo de melhorar a sua qualidade, a produtividade das pastagens e também a segurança no seu armazenamento. Então, como por exemplo, nós podemos citar hoje o tratamento com polímeros, aplicação de inseticida, de fungicida, de produtos biológicos e inclusive a incrustação ou revestimento, como no caso das nossas sementes Série Gold. Agora, o produtor, é claro que aquele produtor que está obtendo lucro desta atividade pecuária, por exemplo, ele deve encarar uma propriedade rural e a sua gestão como uma empresa, né? E de fato, o empresário, ele faz uma pergunta no final que é: o que eu ganho com isso, né? Qual que é o benefício prático no meu dia a dia quando eu faço esta mudança de uma semente convencional, por exemplo, para uma semente que contém esses tratamentos que você comentou. Então, em linhas gerais, para o amigo produtor que ainda não utilizou uma semente como a Série Gold, por exemplo, quais seriam os benefícios práticos para ele no dia a dia na propriedade rural? Sim, então, quando a gente fala das sementes revestidas ou sementes incrustadas, no caso da Série Gold, o produtor ele vai levar sementes de alta pureza,
né? Então, esse tratamento ele vai garantir uma germinação mais uniforme, né? Maior vigor, uma melhor plantabilidade, né? Então, essas sementes elas vão protegidas com fungicida, então proteção também contra insetos, que é opcional. São sementes que vão ser livres de nematóides, além de uma questão muito importante, que é a utilização de menos sementes por hectare, né? Então, isso sem prejudicar o estabelecimento da pastagem, né? Então, justamente porque essas sementes elas levam toda essa tecnologia, ele tem essa vantagem também financeira. Tem um ponto interessante sobre esse último comentário seu, sobre a quantidade de sementes, porque a gente sabe que numa semente convencional nós temos parte semente e parte de material inerte, né? Sim. Porém, quando a gente pensa na parte que é composta por sementes dentro da sacaria, já há uma previsão ali de perdas que ocorrem naturalmente no campo, como fungos, que você comentou, sim, formigas, pássaros também, insetos de diferentes espécies, enfim. Então a gente tem uma previsão de perdas que ocorrerão, mas quando as sementes estão protegidas contra a maior parte dessas ameaças no campo, é claro que a gente pode diminuir a quantidade sem prejudicar, pelo contrário, a gente consegue melhorar essa questão de número de plantas estabelecidas por metro quadrado, certo? Exatamente, então ali a gente consegue utilizar menos sementes por hectare sem prejudicar esse estabelecimento aí da nossa pastagem. Muito bem. Agora, como que a escolha da semente influencia o trabalho do amigo produtor? Na hora de fazer a escolha, que é uma decisão importante, e o produtor gasta com várias outras coisas que são necessárias, por exemplo, análise de solo, preparo de solo, a correção desse solo e vários outros passos importantes que ele tem que dar antes de fazer o estabelecimento. Aí chega o momento de tomar a decisão pela semente, né? Que semente que eu vou utilizar? Como que essa decisão ela impacta no resultado final do estabelecimento do pasto? Sim, impacta de forma que se a gente escolhe uma semente de má qualidade, isso vai resultar numa pastagem mal formada. Isso vai impactar diretamente a produtividade e a produção do rebanho. Então, quando eu escolho sementes de boa qualidade, eu vou ter uma pastagem bem formada, eu vou antecipar a entrada desses animais, então, consequentemente, vai aumentar a minha produtividade e aí o produtor também ele pode ter uma produção maior e aí diminuindo o tempo, né? Então, reduzo custos produzindo mais arroba aí na minha produção. Para assistir essa entrevista completa de forma gratuita, é só acessar a Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. E aproveite também para dar uma passeada por todo o conteúdo disponível. Vale a pena! Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir. Esqueça tudo que você sabe sobre lavoura. Hoje a gente vai te mostrar uma mas bem diferente mesmo. Tá curioso? Então confira a reportagem. A Revista Rural veio conhecer mais uma lavoura. Não, eu não tô ficando maluco. Isso aqui é quase uma fazenda. Tá curioso para conhecer? Então vem comigo. Subindo aqui as escadas, eu estou cada vez mais perto da plantação. Vocês ainda podem estar achando estranho isso tudo que está acontecendo, mas eu explico. Eu estou no teto, no telhado do Shopping Eldorado, um dos mais conhecidos aqui da cidade de São Paulo.
Aqui funciona o projeto Telhado Verde. Eu estou chegando aqui para conversar com o Thiago, que é gerente de operações do shopping. Thiago, tudo bem? Tudo bem. Explica pra gente o que é o Telhado Verde. Bom, o projeto do Telhado Verde do Shopping Eldorado começou em 2012, né, justamente para dar a destinação correta do resíduo orgânico que é gerado dentro do shopping, em restaurantes e na própria praça de alimentação. Justamente porque os aterros estão cada vez mais superlotados e distantes da capital. São 6.000 metros quadrados de plantio aqui, que toma conta praticamente do telhado inteiro da estrutura do shopping. Tem muita fazenda, tem muita propriedade que às vezes não atinge esse número de metragem. Grande aqui, né, cara? Muito grande. O projeto começou pequenininho com algumas caixas, hoje ocupa praticamente quase todo o telhado, né? Daqui a gente produz mais de 30 tipos de verduras e hortaliças, que a cada 45 dias a gente faz a colheita desse material. No ano são mais de 40 mil hortaliças e verduras que a gente colhe. O trabalho do Telhado Verde, ele acontece 100% aqui na estrutura do shopping. E nós vamos agora também conhecer desde o princípio de onde são recolhidos os restos dos alimentos até a gente chegar aqui de fato na área, na zona de plantio. É isso, né? Exatamente. Quer dar uma volta? Vamos lá. Um dos locais mais frequentados por quem vai ao shopping, a praça de alimentação é o primeiro grande pilar do projeto. Os clientes se alimentam, então eles acabam deixando restos de comida em seus pratos. Eles pegam essas bandejas, eles colocam nas nossas ilhas, onde os nossos funcionários fazem a separação. Então, saco verde é o resíduo seco, que é papel, latinha, e o saco marrom transparente é onde a gente coloca o orgânico já separado. Os restaurantes, eles também são obrigados a possuírem o saco de cor marrom transparente, onde eles também fazem a separação do resíduo orgânico. O pessoal que está aqui sentado, que nem agora, está aqui almoçando, nem faz ideia que o que vai sobrar ali vai virar plantação. Exatamente, eles nem imaginam que tem um telhado verde em cima do telhado do shopping. A transformação começa aqui. Exatamente, a transformação começa aqui com os clientes e também com os nossos funcionários. Da praça de alimentação, nós pegamos o elevador e descemos para o subsolo do Shopping Eldorado. Aqui fica a área de compostagem do Telhado Verde. É o coração de todo esse projeto, né, Thiago? Exatamente. Aqui é onde fica a nossa máquina de compostagem. Essa máquina foi desenvolvida pela própria equipe do shopping, né? Então é uma máquina que a gente adaptou ela, colocou uma resistência na ponta e um parafuso rosca sem fim para retroalimentar ela. Tudo aqui tem um processo a ser seguido. Como que funciona? Bom, aqui a gente também faz uma pré-triagem do resíduo orgânico para nenhum saco plástico, garfo. Após isso, a gente adiciona 4% de enzima, 5% de serragem e 5% de turfa. Isso ajuda no quê? Isso ajuda na produção e na aceleração da produção do composto. A cada 16 horas, 1 tonelada de composto é produzida e fica à disposição do plantio. Além do insumo, a preparação da equipe também é bastante importante para que o telhado renda bons frutos. Hoje quem cuida dessa máquina aqui são os 3 funcionários que ficam no telhado. Foi um engajamento aos poucos, né? Então cada um teve a sua parcela de participação, então a gente aproveitou mecânicos, eletricistas, equipe de engenharia para montar uma máquina perfeita igual essa. Você é o produtor rural aqui do Eldorado? Agricultor rural. Você já tinha experiência nisso? Já. Por onde que você já tinha? Me criei já na roça lá no Nordeste. É mesmo onde? Sergipe. E você plantava o que lá? Mandioca, maracujá, todo tipo de verdura. E como que é para você que veio lá dessa vida de produtor rural, ter 6.000 metros quadrados de plantio no topo de um prédio no meio da cidade? Tem hora que eu mesmo não acredito, que estou no meio da roça. Me sinto muito orgulho. Quando chegam ao telhado, as caixas com as culturas são distribuídas por toda a área.
Nelas não há terra ou nenhum outro tipo de material. É 100% composto. Ela ajuda vários fatores, né? A questão social, né, e ambiental, e também quando a gente realiza a irrigação da nossa plantação, ela acaba também reduzindo em quase 2 graus a temperatura do shopping. A gente faz o cultivo de hortaliças e verduras que são mais fáceis e que tem melhor adaptação ao clima de São Paulo. E a irrigação também a irrigação foi a própria equipe do shopping que realizou, então a irrigação é bem distribuída por todo o telhado. E o que você plantou, nasce. Tiago, a distribuição, espaçamento, a quantidade de caixas aqui por cada local, isso é tudo calculado também. É importante para a questão de saúde que você estava falando e para o resultado final, né? Sim, justamente, né? Como o projeto começou em 2012, então a gente acabou se adaptando, melhorando todo o processo, e hoje a gente identificou que a distância de caixas e posicionamento é o melhor que tem para o telhado. Entre as culturas plantadas no telhado verde, nós temos cana-de-açúcar, beterraba, alface e até mesmo banana. O interessante é que tudo que aqui é plantado é distribuído para ONGs e projetos sociais, além dos funcionários do próprio shopping que levam para casa para fazer o consumo. E também a gente ajuda os pequenos agricultores, né, que tem sítio aqui ao redor da capital. A gente também faz a doação do composto. Atualmente a gente produz mais de 110 toneladas de resíduo orgânico por mês. Então, no shopping mesmo a gente produz 30 toneladas de orgânico em composto e o restante a gente faz uma compostagem externa. Lembrando que são mais de 3.000 hortaliças que a gente colhe a cada 45 dias. Então tem um projeto social ambiental aqui em cima. Sim, justamente. A gente ajuda a todos, né? E também como referência para os outros shoppings e empreendimentos a realizar essa mesma ação. Vocês dão esse suporte como vitrine? Sim. A gente fornece todo o suporte, a gente libera para visitação, a gente ensina como se faz o processo e assim a gente espera um mundo um pouquinho melhor. Chegou a hora da despedida. Se quiser ter acesso a todo o nosso conteúdo de um jeito fácil e divertido, é só virar membro do canal e ganhar uma assinatura da Ruralflix. Aposto que você vai gostar. Fiquem com Deus e até semana que vem.